Bem-vindo para mais um tutorial no canal da Celc. Sou o César e nesta aula será apresentado como criar a página, visualizar os detalhes de um registro com Laravel. E o que será implementado é o seguinte, eu tenho este listar, primeiro será implementado este botão visualizar, clicando sobre o mesmo eu consigo visualizar os detalhes do registro. Visualizar os detalhes do registro 1, visualizar, registro 1, registro 1 e tem os detalhes do registro, convertendo o valor que está salvo no banco de dados em formato double para o formato que temos o hábito de ver no dia a dia, a data de vencimento, formatando para o nosso formato e também quando está sendo cadastrado e editado utilizando o fuso horário. No projeto será apresentado como definir um fuso horário, definir um time zone. Então, bora implementar ou visualizar detalhes do registro. Para começar, eu pego o código-fonte da aula anterior e, em seguida, coloco dentro do servidor local o AMP Server e dentro do diretório Celc. Caso você não esteja seguindo a sequência de aulas, abaixo é o link para acessar a playlist completa. Abro o código-fonte no editor Visual Studio Code, venho no arquivo ler e tem as instruções como rodar o projeto baixado, os requisitos, depois como rodar o projeto, instalar as dependências, duplicar o arquivo env, alterar o nome da base de dados, executar este comando no terminal para gerar a chave, executar as migrations para criar as tabelas, iniciar o projeto, já startei o projeto, em seguida acessar no navegador. Eu acessou a página inicial, venho em listar contas, eu quero implementar agora um visualizar. Primeiro, crio um link neste local, para isso venho em Resource, View, Contas e a View Listar. E nesta View, antes do HR, eu acrescento o primeiro link. Eu copio aqui da parte superior que já implementamos em aulas anteriores. Mas eu peguei o errado, eu peguei o editar, é o visualizar. No entanto, observem que eu não estou enviando o ID do registro que eu quero visualizar. Eu preciso enviar. Se eu vier em routes, em seguida em rotas relacionado à web, eu não estou indicando que deve ser enviado o ID. No show, nesta rota, eu acrescento indicando que deve enviar o ID da conta. Eu recomendo que você coloque o parâmetro com o mesmo nome da Models. No nosso caso, o nome da Models possui qual nome? Venho em app, Models, conta. Aqui está conta, então aqui eu também coloco conta. Você vai compreender por quê. Agora, se eu estou indicando que deve ser enviado um parâmetro, eu venho no index, no nosso listar, e indico que também preciso enviar um parâmetro conta e será enviado em um array e a primeira posição, ou o primeiro elemento do array, possui o ID da conta. Colo, posso conferir no navegador se está funcionando, atualizo, tenho visualizar. Observe no rodapé, visualizar registro 3, 2, 1. No final da rota, no final do endereço, tem o ID do registro que eu quero visualizar. Somente aqui eu acrescento mais uma quebra de linha. Vamos ver se fica melhor. Agora sim. E depois do visualizar também acrescento mais uma quebra de linha. E essa quebra de linha somente eu coloco antes do HR neste local. Não vai dar diferença nenhuma, é só para depois eu não duplicar duas vezes nas próximas aulas. Quando eu clicar aqui em visualizar, vai dar um erro. Por quê? O endereço eu estou enviando conta. Agora, esta conta, o valor, o ID da conta, eu recebo na controller. Vim HTTP controller. Qual é a controller? Eu posso acessar aqui ou simplesmente segurar Ctrl e passar o mouse em Show. Tem a classe e tenho o método. Se clicar aqui, ele já abre o método correto, método Show da classe Conta Controller. Coloco primeiro View, depois Controller e por último tenho a Models. E em função de eu estar enviando com o mesmo nome aqui,
na rota conta e o mesmo nome da modules, eu simplesmente pego a modules conta. Observem que o editor está apresentando, se eu utilizar conta, eu estou utilizando esta modules conta. Eu quero recuperar os dados utilizando esta modules e ela recupera os dados na tabela contas, nessa tabela no banco de dados. Recupera todas as colunas. Agora, se eu vier novamente em conta controller, eu estou indicando onde deve recuperar os registros. Agora, eu crio uma variável na qual eu vou injetar os dados. Para isso, simplesmente coloco o nome da variável conta. E esta variável conta, se eu der um var_dump, no momento utilizo o dd do próprio Laravel, posso conferir se está recuperando os dados. Venho em visualizar a conta 2, clicando show conta 2, na conta controller, na linha 25, eu tenho este dd. E ele recuperou os dados. Eu tenho as colunas ID, nome, valor, vencimento, createT e updateT. Significa que está recuperando os dados. Agora, esses dados eu posso enviar para a view. Pego conta, crio um array e este array, primeiro elemento, conta. O nome do elemento conta recebe o que estiver dentro da variável conta, dentro desta variável. Em função de eu estar enviando com o nome de conta, o nome do elemento, eu posso vir na view visualizar, show, no show, abaixo da mensagem, acrescento o var_dump para ver se realmente estou recebendo. Agora será apresentado um var_dump da linha 24. Atualizo linha 24 do arquivo show. Venho em atributos, tenho os valores. Estou recuperando os dados na view. Então, se a view está recebendo os dados, só falta imprimir. Primeiro eu tenho o ID e pego o que está dentro da variável conta, pego o nome da coluna ID, uma quebra de linha, depois eu tenho o nome, o valor, vencimento, data cadastro e data quando foi editado. Altero nome, na base de dados é nome, a coluna, depois eu tenho também minha estrutura, copio para não ter erro, valor, altero aqui também valor, inclusive em relação ao valor eu posso pegar do listar para facilitar, eu estou convertendo para o real, conteúdo apresentado na aula anterior. Conta valor, quero formatar colocando duas casas decimais separada pela vírgula e a milhar separado pelo ponto. Depois do valor eu tenho também vencimento. Pego aqui vencimento e para facilitar também pego o que implementei na aula anterior. Colo, uma explicação bem rápida, estou utilizando essa dependência para formatar a data de vencimento utilizando o fuso horário de São Paulo, formate dia, mês e ano. Conferir como está ficando, atualizo e tenho valor vencimento sendo formatado. Aqui tem duas quebras de linha, é somente uma. Falta agora as outras duas colunas. Copio daqui a data que está formatada, colo em relação ao cadastro e também quando foi editado. Altero a palavra para cadastrado, você pode colocar a palavra que você achar melhor, e aqui também editado. Aqui, cadastrado, é a coluna createT, e esta coluna eu quero que tenha o seguinte formato: dia, mês e ano, também hora, minuto e segundo. Próxima coluna é updateT, quando está sendo editado, e também vai ter, além do dia, mês e ano, H maiúsculo, hora 24 horas, minuto e segundo. Conferir como está ficando e tenho os valores, quando eu estou cadastrando. Somente aqui ele pegou um fuso horário. Se eu conferir no banco de dados, venho em procurar,
Observem que aqui está 13 e 15 e aqui está sendo apresentado 10 e 15. Por quê? No banco de dados, eu cadastrei utilizando o time zone, o fuso horário 0. E aqui eu estou utilizando o fuso horário de São Paulo. Observem que dá 3 horas de diferença, o que eu havia explicado na aula anterior em relação ao listar. Fuso horário São Paulo é 3 horas de diferença em relação ao fuso horário 0. Depois temos Manaus, que é Amazonas, são 4 horas de diferença. Rio Branco, Acre, são 5 horas em relação ao fuso horário 0. Isso significa que eu preciso definir que a nossa aplicação vai utilizar em todos os locais o fuso horário de São Paulo. Venho em Config, em seguida app, e no app temos a parte do fuso horário. Time Zone UTC, ele está utilizando o fuso horário 0, UTC. Eu quero definir que ele utilize o fuso horário América, São Paulo. Já defini. América e São Paulo, sem caracteres especiais, tilde, cedilha, coloca exatamente conforme eu estou colocando, ou coloca o fuso horário conforme a região que você está desenvolvendo. Mesmo que seja o mesmo fuso horário de São Paulo, o sistema que você está desenvolvendo, eu recomendo que você coloque o fuso horário do estado. Assim você evita problemas futuros. Conferir como vai comportar-se agora. Eu vou limpar a base de dados depois, no momento eu deixo. Venho em listar, cadastro uma nova conta, coloquei o nome da conta, em seguida o valor e também a data de vencimento. Clico em cadastrar e temos um erro. Quando cadastro, eu redireciono para conta e faltou enviar o ID da conta. Preciso enviar quando fizer o cadastro. Nosso cadastrar, carreguei o formulário e o Store é responsável em cadastrar. Quando eu fizer o redirecionamento, preciso enviar o ID. Vai ser um elemento conta, posso conferir em rota se realmente é conta, exatamente conta. E este elemento do array recebe, quando eu cadastrar no banco de dados, eu atribuo todos os dados do registro em conta. Pego agora esta variável conta e indico que eu quero somente o ID dele. Por quê? Quando eu cadastrar e atribuir o valor nesta variável, eu tenho o ID, eu também tenho o nome, tenho o valor, vencimento, e o que importa para nosso exemplo é o ID. Testo novamente, ao invés de ser este registro, coloquei o nome da conta, prestação, em seguida clico em cadastrar. E observe que ele não encontrou a rota correta, porque eu estou enviando conta em seguida 5, porque eu coloquei a vírgula, e é um array, não é a vírgula. Eu devo criar o elemento do array e atribuir o seguinte valor, é este valor. Coloquei a vírgula porque em outros locais eu utilizo a vírgula. Bora cadastrar mais um registro. Coloco 3 pontos, não coloco prestação sobre o que, clico em cadastrar, conta cadastrada com sucesso e temos prestação 3 pontos. Somente faltou uma quebra de linha. Isso é no nosso show. No nosso show, quando acessar o spam, acrescenta uma quebra de linha. Eu acho que é melhor 2 quebras de linha. No início eu não preciso acrescentar. Ou você pode colocar o P de parágrafo. Eu utilizo então o P de parágrafo, aí eu não preciso a quebra de linha. Testo novamente, prestação, altero colocando 2, clico em cadastrar, conta cadastrada com sucesso. Ficou melhor. Venho em listar e agora temos um problema. Se eu vier no banco de dados procurar, eu tenho 13 e 15, o registro que eu cadastrei anteriormente, na aula anterior. E agora eu tenho este registro 10 e 51. Como se eu tinha gravado a aula anterior 30 minutos antes, então temos algum erro aqui. Isso porque eu defini
no app que agora deve utilizar o Time Zone América São Paulo. Esses registros aqui, ele utilizou o Time Zone 0 UTC, agora está utilizando o Time Zone de São Paulo. Se eu pesquisar por Time Zone América São Paulo, 10h55, o mesmo horário que está cadastrado aqui, 10h54. Se eu limpar a base de dados, eu atualizo, em seguida venho na base de dados Celc. Ao invés de limpar toda a base, eu só limpo contas. Eu selecionei, em seguida venho em limpar, eu só limpo essa tabela. Se eu vier em contas, nenhum registro, vier no listar, nenhuma conta encontrada. Cadastro a primeira conta, em seguida o valor e a data de cadastro. Clico em cadastrar, conta cadastrada com sucesso, 10h56. O fuso horário de São Paulo, 10h56. São Paulo utiliza o mesmo horário de Brasília. Por isso, se você estiver desenvolvendo um sistema para um fuso horário, defina no app o time zone para salvar corretamente. E na hora de converter, também você já define qual é o fuso horário. Assim você vai estar trabalhando com o horário exato do local onde o seu sistema está sendo utilizado. É claro, se você está desenvolvendo um sistema, em alguns casos você precisa salvar o UTC e aqui você apresenta conforme onde o usuário está. Mas isso não é conteúdo para a aula atual. O importante é atualmente ter um horário correto no nosso sistema. Com o nosso visualizar implementado, além do visualizar, eu apresentei mais algumas funcionalidades. Em todas as aulas eu apresento o conteúdo citado no título e, além disso, eu apresento outros conteúdos. Por isso, acompanhe a playlist completa. E para receber os próximos tutoriais, deixe seu like e inscreva-se no canal. Eu aguardo você na próxima aula.